Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 22 de setembro de 2025 e você que já acompanha o canal, tenha um ótimo dia na graça e paz de Jesus. Você que é novo por aqui, nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão e o objetivo desse livro é trazer sabedoria para a vida em todas as áreas. E o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, então é um livro que você consegue ler todos os meses. Se você ler um capítulo por dia, nos meses com 30 dias você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30, como nós vamos fazer nesse mês de setembro. E como que eu faço no mês de fevereiro? No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, depois os capítulos 8 e 9 no dia 7, e aí no dia 28 você lê os capítulos 30 e 31. Quando você lê Provérbios e coloca em prática aquilo que você leu, você, ao longo do tempo, vai resolvendo muitos problemas da sua vida. Você, fazendo isso por 2 anos, todos os meses, você repetiu 24 vezes. Veja que um ano tem 12 meses. Se você ler Provérbios todos os meses, no final de um ano, você leu 12 vezes e colocou em prática. Você lê, por exemplo, um texto que fala sobre a preguiça ou sobre ser mais fiel nos contratos. E aí você pensa, eu tenho que ser mais trabalhador, eu tenho que correr mais atrás do conhecimento, eu tenho que fazer um treinamento. E aí você lê aquela mensagem 12 vezes no ano. Vai chegar um momento em que você, de tanto ter lido aquilo, você vai colocar em prática. Então, quem tem um livro que diz que quem faz isso durante 5 anos prospera em todas as áreas. Por quê? Porque 5 anos fazendo isso todos os meses, você repetiu isso 60 vezes. Então, o livro de Provérbios traz esse benefício para as pessoas que meditam nele e também aproxima você de Deus. Feitas essas observações, vamos aqui para a leitura. Nós estamos fazendo a leitura com base na Bíblia NTLH. NTLH, como você já viu na capa do vídeo aí, significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E é uma versão da Bíblia que é mais atual e aumenta a compreensão do texto. O capítulo 22 de Provérbios, ele é um capítulo que o destaque desse capítulo é que nós devemos nos preocupar com o nosso nome. Como que está o seu nome? Quando alguém fala a respeito do seu nome, o que a pessoa pensa a seu respeito? As pessoas pensam, é um caloteiro, é uma pessoa que vive arrumando encrenca, é uma pessoa que trai a mulher, que trai o marido, é um pai terrível, é uma mãe que é horrível, é uma pessoa que é desleixada. O que as pessoas pensam a seu respeito? Ou as pessoas falam, é uma ótima pessoa, é um bom pagador, é um bom trabalhador, é excelente no que faz, é uma boa mulher de Deus, é um bom homem de Deus, é uma pessoa que, quando você pede as coisas, ela sempre tem a resposta certa para dar. Como você é conhecido? Como você é conhecida nos lugares em que você vai? Veja o versículo 1. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Do que adianta uma pessoa ter muito dinheiro, mas aí as pessoas pensam, é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas é arrogante, é orgulhosa, pensa que é superior aos outros, distrata, desrespeita o próximo. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Ou a pessoa vem e fala, é uma pessoa humilde, tem dinheiro, mas é uma pessoa que respeita o próximo,
que mostra que tem Deus no coração, é uma pessoa que cuida bem da sua família, honra os seus contratos, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas são caloteiros. Eles têm dinheiro, eles podem pagar, mas eles não pagam. E muitas vezes o pobre é mais honesto do que aquele que é rico. Então não é porque uma pessoa tem riqueza que a pessoa é honesta e a pessoa paga todas as suas contas. Tem muito rico que desonra e inclusive acha que porque é mais rico, todo mundo tem que tratar ele como se fosse a última bolacha do pacote. Então, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Inclusive, tem muito rico que frequenta a igreja e pensa que pode ser pastor, que acha que tem o direito de pegar a Bíblia e ir lá na frente e ler a palavra, sendo que trai a esposa e não honra o contrato e desrespeita o irmão, que a irmã, que é mais simples, que é mais humilde, tem irmã que só porque o marido tem um carro melhor e é mais rico, se acha no direito de desrespeitar as outras irmãs, que são mais humildes. Como que você trata o próximo? Jesus disse que se você não ama o seu próximo, se você não respeita o próximo, se você não demonstra que você tem amor ao próximo, você não tem relacionamento com ele. Então, o bom nome vale mais do que muita riqueza, e o ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Versículo 2. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Então, tem pessoas que discriminam o outro pensando, eu sou melhor, eu sou superior. Você não é melhor e não é superior. E se você tem riqueza, a palavra de Deus vai dizer que aqueles que são mais fortes, que têm mais condições, devem ajudar aqueles que precisam de ajuda. A palavra de Deus vai dizer que no capítulo 11 de Provérbios, que é um capítulo que fala só sobre a justiça de Deus, que é melhor você ser generoso, porque a alma generosa prosperará. E aquele que atende será atendido. Então, a alma generosa, quando você tem recursos e você tem generosidade para ajudar o outro, você vai prosperar. Vai prosperar no quê? Vai receber a graça de Deus, vai receber mais comunhão e relacionamento com Deus, vai ter mais pontos com Deus, porque Deus vai dizer, tem recebido e também tem ajudado. Não existe diferença. Tem o outro lado também. Tem aquele pobre que ele não faz a parte dele. Muitas vezes a pessoa está na pobreza, porque essa questão de riqueza e pobreza não é uma questão de ser. Ah, a pessoa é rica ou é pobre. É uma questão de estado. Você está rico ou está pobre. Existem hábitos que os ricos fazem. Os ricos são organizados, eles trabalham, eles buscam sabedoria. Aquele que está rico espiritualmente porque ele ora, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele busca a Deus. Ele escolhe não ficar assistindo programas de televisão, não ficar em rede social e buscar a Deus em primeiro lugar. E aquele que está pobre, anêmico espiritual, porque decide ver coisas que não são boas, ouvir coisas que são ruins, amizades que levam para o caminho mau. Então veja que riqueza e pobreza não é uma coisa de você ser rico ou pobre, é uma questão de você estar rico ou pobre. Você está por causa das condições em que você se coloca. Agora, se você está pobre, mas você resolve começar a buscar a Deus e você resolve começar a ler mais livros, você começa a estudar mais e a procurar crescer na sua sabedoria, nas suas habilidades. E crescer na sabedoria não é fazer uma faculdade, não é ir para a escola. Ir para a escola é importante ler e escrever.
E para você aprender a ler e escrever, não necessariamente você precisa ir para uma escola formal. Tem muitas igrejas que têm treinamento de leitura e escrita. Você pode aprender isso em grupos da igreja que oferecem esses serviços para você aprender a ler e escrever. E se você começar a ler a respeito de vários assuntos, você vai desenvolver habilidades que permitem que você preste serviços. Até mesmo quem não sabe ler e não sabe escrever pode começar a trabalhar com lavacar, pode começar a trabalhar consertando sapatos. No caso das mulheres, pode fazer um bolo, um salgado, um pão e colocar isso à venda. Então, habilidades que podem gerar riqueza são coisas que permitem que toda e qualquer pessoa consiga ter riqueza. Pobreza é um estado. E a riqueza, então, e tem aquele que é pobre porque não faz o que tem que ser feito, e aí ele fica olhando para o rico e pensando: esse daí teve sorte na vida. Preste atenção no que os ricos fazem. Eles estão sempre. Tem pessoas que falam assim: esse aí recebeu o favor de Deus, é o queridinho de Deus. Eu já vi pessoas falando: esse daí é o queridinho de Deus. O queridinho de Deus e a queridinha de Deus é aquela pessoa que, se você conversar com ele, conversar com ela, pergunta quanto tempo eles leem a Bíblia, quanto tempo eles oram, quanto tempo eles jejuam, quanto tempo eles decidem não ficar envolvidos com as coisas do século e procuram mais buscar a Deus. Então não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. As oportunidades são para todos. O estado que cada um está é decisão de cada um. Versículo 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. A pessoa sensata é aquela pessoa que pensa em tudo que faz, avalia com quem anda, avalia o que assiste, avalia o que está lendo, avalia que tipo de maquiagem vai usar, no caso das mulheres, que tipo de roupa vai vestir. Então a pessoa sensata, ela avalia as coisas. Ela vê o perigo e ela se esconde, ou seja, ela não se envolve. Agora a pessoa insensata, ela não pensa. Você tem pensado no que você tem feito, ou você vai com qualquer pessoa, não presta atenção nos ambientes que frequenta, a televisão fica aberta, você assiste o que a internet joga para você. Você sabia que a internet ela tem um algoritmo e ela joga informações para você? Você sabe que na internet tem pessoas que fazem pagamento de tráfego para divulgar os produtos delas para você? De repente você tem aí 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e uma pessoa quer vender um chá que é para as pessoas de mais de 50 anos, e ele paga uma propaganda para a internet, para o Facebook, para as redes sociais, para aquela propaganda aparecer para você. E aí, de repente, você vê aquela propaganda, você não pediu para aquilo aparecer para você, mas aquilo aparece para você porque alguém pagou para aparecer para você. Então, a pessoa que é sensata, ela avalia, ela fala: por que isso aqui apareceu para mim? Eu não quero ver. E ela aperta ali o X e pronto. Você precisa estar atento com relação a isso. A pessoa sensata vê o perigo, ela já vê e já tira o mal. Ela corta pela raiz aquele mal. Agora, a pessoa insensata, ela vai em frente e ela acaba mal. Avalie o que você assiste, avalie com quem você sai, avalie quais as decisões que você tem tomado em relação aos seus finais de semana. Avalie aquele convite que vem toda sexta-feira de noite para você ficar no happy hour, onde as pessoas ficam fofocando,
falando mal da vida dos outros ou jogando tempo fora. Às vezes não estão falando mal de ninguém, mas estão ali jogando tempo fora. É um tempo que você poderia fazer alguma coisa para você. Versículo 4, para o reino de Deus, para o seu crescimento. Versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor. Quem tem extremo respeito pelo Senhor, coloca Ele em primeiro lugar e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Nós já lemos essa ideia em Provérbios capítulo 3. Nós dissemos lá que aquele que honra o Senhor acima de tudo recebe vida longa e recebe riquezas e honra. Então aqui o versículo 4 ele é uma repetição em um único versículo do Provérbios capítulo 3. Então você vê que o livro de Provérbios ele vai repetindo algumas ideias. Muitos capítulos falam, seja humilde. Nós temos lido Provérbios nesse mês e várias vezes o texto fala, seja humilde. O capítulo 18 fala que aquele que o capítulo 16, no versículo 18, a soberba precede a ruína. Seja humilde. Então, honre ao Senhor e seja humilde. Você vai conseguir riqueza, prestígio e vida longa. As pessoas não gostam de pessoas arrogantes, orgulhosas, que diminuem as outras. O orgulhoso vai dizer, eu sou melhor, eu sou superior, a minha aparência é melhor, o que eu tenho é melhor, o que você faz é ruim, o que você faz é se der um carrinho, a sua casa é uma casinha, a sua família é uma familiazinha, e a pessoa fica diminuindo as outras. Ninguém gosta de ser diminuído, mas as pessoas amam, gostam das pessoas que são humildes, que respeitam as outras. Então, quando você respeita os outros, você consegue parcerias, você consegue sociedade, você consegue mais clientes, você consegue ser bem-vindo nos lugares em que você chega. Nós falamos aqui no versículo 1 sobre como está o seu nome. Então, essa questão de você ser orgulhoso e como você trata as outras pessoas também reflete no seu nome, na sua reputação, na sua imagem. 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Então, quem valoriza a vida fica longe dos maus. 6. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Pais e mães, avós, você que é tio, você que é tia, cuide das crianças no caminho do Senhor. Elas vão se lembrar daquilo em que elas foram ensinadas e não se desviarão do caminho. Pode ser que na adolescência, na juventude, aconteça de quererem conhecer alguma coisa fora da igreja. Mas se você educa e mostra o relacionamento com Deus, o caminho com Deus, elas vão lembrar das boas experiências com Deus e vão voltar para o caminho de Deus. Também tem muitos versículos em Provérbios que falam assim, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo dá tristeza para a sua mãe. Então, para que você tenha filhos que vão trazer alegria para você, você tem que agir na infância. Tem pais que deixam as crianças no celular e tem muitos vídeos mostrando crianças quebrando tudo em casa porque o pai e a mãe tiraram o telefone celular. E eles não entendem por que a criança ficou assim. Porque quando você entrega o celular para o seu filho, ele começa a entrar e se envolver com o jogo. E o cérebro da criança fica preso naquele jogo. E o cérebro da criança vai criando, isso é bom, e é só isso que vale a pena na vida. Então, quando você tira aquele celular da criança, você está tirando, naquele momento, para a criança, o cérebro dela pensa, ela está tirando a minha vida. Então, não deixe o seu filho ficar o tempo todo no telefone celular. Diga, você vai brincar um pouco, isso é um jogo, tá? Isso aqui é uma brincadeira. Mas a vida tem outras coisas, você tem que jogar bola, soltar pipa,
Você tem que inventar alguma coisa. Você tem que escrever aqui um texto. Você precisa ler a palavra também. Tenha o tempo de leitura da Bíblia com seu filho. Tenha o tempo da leitura da Bíblia com a sua filha. Tenha o tempo de você contar histórias da Bíblia para que eles tenham um relacionamento com vocês que são pais. Versículo 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então veja, aqui o versículo 7 traz uma reflexão para aqueles que não querem trabalhar, que não querem estudar, que não querem aprender, que vivem só para reclamar e não querem fazer nada. Vocês vão ficar como escravos dos ricos, vão ficar pedindo emprestado e vão ficar pagando mais juros. Então, o versículo 7 fala: mude o seu estado. Até no campo espiritual, os pobres não conseguem ouvir a voz de Deus. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não jejua, se você não vai nos cultos, se você não se batiza, se você não toma ceia, você começa a ficar empobrecido espiritualmente da comunhão com Deus. Deus não fala com você. E uma coisa, Deus nunca chamou pessoas paradas. Quando você lê a Bíblia, Deus chamou Eliseu. Eliseu, ele estava com as juntas de bois do seu pai. E ele estava trabalhando quando o profeta Elias disse: vem e me segue. Jesus chamou os primeiros discípulos, que foram André e Pedro, depois Tiago e João. A Bíblia fala que eles estavam trabalhando nos barcos. Eles estavam arrumando as redes e o Senhor os chamou. Sempre que você vê os textos da Bíblia, Deus chamava as pessoas que elas estavam trabalhando. Elas estavam envolvidas com alguma coisa. Deus não chama preguiçosos. Os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Tomar emprestado é má administração. Se você começa a estudar sobre finanças, você sabe que tem que fazer um planejamento. Você precisa adaptar o seu orçamento ao que você tem. E você precisa estudar e buscar conhecimentos. O estudar aqui, mais uma vez eu repito, não é fazer uma faculdade. O estudar aqui é aprender coisas novas. É aprender coisas que você pode aplicar na sua vida, que você pode servir aos outros e que você pode colaborar com os outros. Então, isso permite que você gere serviços, isso gera riqueza e você pode ter o seu recurso e não precisar mais pedir emprestado, mas ter para dar. Ter conhecimento para dar, ter informação para ajudar outras pessoas a fazerem aquilo que você está fazendo, alguma informação que você possa ensinar. Isso fala sobre riqueza. Versículo 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então a pessoa semeia o mal, vai colher o mal. Lei da semeadura. 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Então aqui o 9 fala sobre generosidade. 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Tem uma outra versão que fala assim: mande embora a pessoa iracunda, a pessoa que vive com ira. Tem uma outra que fala assim: mande embora a pessoa contendeira, contenciosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Essa versão aqui considera que o orgulhoso, ele não aceita conversar. Ele pensa que tem razão sempre. Então você vai conversar com ele e ele vai começar: lá vem você querendo me ensinar, lá vem você querendo me dizer o que eu já sei.
Então, fique longe das pessoas que não aceitam ouvir a correção. Fique longe das pessoas que não aceitam, que não sabem conversar. Mas essa pessoa é o meu pai, essa pessoa é minha mãe. E se essa pessoa é seu marido, e se essa pessoa é sua esposa? Aí você não manda embora. Aí você usa Provérbios capítulo 15, que fala que a resposta branda, a resposta suave, desvia a fúria. Aí você já casou com essa pessoa, você vai ter que trabalhar a paciência para começar a falar para essa pessoa todos os dias, sempre, sempre para ela tirar a toalha da cama, sempre, sempre para ela lavar a louça naquela hora. Aí você vai repetindo e vai dizendo, ao invés de você dizer assim, já falei para você, você vai dizer, vamos lembrar de manter o nosso pacto, de manter a nossa aliança, de manter o nosso relacionamento. O Provérbios 15 fala sobre isso. Mas se você ainda tem escolha, você está namorando, você está noivo, você está noiva, você ainda tem a chance de repensar aí se você tolera algumas coisas. Veja se a pessoa com quem você está namorando, se a pessoa com quem você está com o noivado aí é orgulhosa, é prepotente, nunca conversa, sempre tem que ser do jeito dele, sempre tem que ser do jeito dela. Repense. Versículo 11. Se já está casado, seja paciente. Você também tem os seus erros. Você também tem as suas falhas. Procure conversar. Vocês que são casados podem fazer um exercício. Sentem, peguem uma folha, uma caneta e digam: quais são as 3 coisas que você mais gosta em mim? E quais são as 3 coisas que você mais detesta em mim? E aí vocês podem assumir um desafio na semana que vem. Começa na semana que vem de melhorar. Um pergunta para o outro, e como que você acha que eu posso resolver essas coisas que você mais detesta? Aí você está pedindo ajuda para o outro. E aí os desafios na semana seguinte é cada semana resolver um dos problemas e reforçar aquilo que o outro gosta em você. Você reforça o que o outro gosta, vai fortalecer o relacionamento e você vai diminuindo aquilo que o outro detesta em você. E aí você entra num processo em que você aceita a conversa para resolver a situação. 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Sinceridade é agir de forma transparente. A palavra sinceridade vem de sincera. Quando um vaso está trincado, as pessoas pegam a cera e colocam no vaso para esconder a trinca. Quando você não põe a cera, você deixa a trinca visível, você está revelando, está sendo transparente. Você não usa maquiagem. Então, quem ama a sinceridade, quem não usa máscara, mas é transparente, é honesto, é verdadeiro e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Veja o versículo 11, quando ele fala sabe falar bem, ele fala sabe comunicar bem. Saber comunicar bem é falar com respeito, é falar de forma branda, é você pensar antes de dizer. Tem formas e formas de falar e tem a hora certa de falar. Saber como falar, nunca xingando, nunca apontando defeito, mas sempre dizendo: poderíamos fazer assim, não? Sugerindo, sugestionando. E sabendo a hora de falar, tem conversas que você não pode ter em certos momentos. Se 2 pessoas estão com raiva porque aconteceu uma coisa ruim naquela hora, e as pessoas insistem em falar daquele assunto naquela hora, vai dar briga. Então, às vezes, você tem que dizer, não é hora de falar sobre esse assunto. Vamos nos acalmar e depois falar. Versículo 12. O Senhor Deus está alerta
para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Aqui o 12 fala que não importa o que você faça, Deus está vendo tudo que nós fazemos. Você pode receber uma vantagem enganando alguém agora, mas lá na frente você vai receber um prejuízo dobrado. E aí você pensa, isso daí é só mentira. Não é mentira. Perceba que as pessoas que fazem o mal, elas podem ficar anos fazendo. De repente elas tropeçam e o tombo delas é muito grande. O Senhor Deus está lá no céu e Ele está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Os mentirosos sempre serão revelados. Eles podem cair, ficar na prisão, sair e depois continuar mentindo. Mas todas as vezes que eles mentirem, eles vão cair de volta em uma situação terrível. A pessoa mente, 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 cai numa prisão, cai numa situação ruim. Depois de um tempo, Deus dá uma nova chance para a pessoa. Daí a pessoa volta e mente, mente, mente novamente. Logo na frente, algum mal vai acontecer de volta para ela. A pessoa vai tendo chances, Deus dá chances, mas sempre a pessoa recebe o pagamento. Em Provérbios 11 está escrito que até o justo paga pelo que faz de mal na terra. E com certeza os maus serão recompensados pelo que fazem. Versículo 13: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Versículo 13 fala que o preguiçoso sempre arranja desculpa. Ele sempre tem uma desculpa. É porque o outro é mais inteligente, por isso que ele conseguiu. É porque eu não tenho tanta habilidade, eu não nasci para isso. Você não nasceu para isso? Com certeza tem alguma coisa que encaixa para você, porque Deus não falha, Ele não erra. Ele deu talento e habilidade para todos, porque Ele é Pai. Então dizer que você não deu muito certo numa coisa não significa que Deus não te deu nenhum talento. O preguiçoso, ele fica de braços cruzados e ele não vai atrás daquilo que ele precisa se esforçar. Tudo exige esforço. Tem também o preguiçoso espiritual. Ele fala, mas é difícil de ser batizado com o Espírito Santo, né? Ser batizado com o Espírito Santo exige que você leia a palavra, ore, jejue. Exige que você realmente esteja interessado em recebê-lo. O Espírito Santo não força a porta. Ele não entra na casa da pessoa que não quer, que não chama, que não quer que ele entre. Então até Deus vai requerer de você a dedicação. Versículo 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Tem uma outra versão que fala assim, que a mulher imoral é um perigo. E todo aquele que o Senhor odiar, cairá nela. Então aqui, nessa versão, ela já fala do adultério. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Se uma pessoa, quem Deus detesta? A pessoa que é arrogante, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que diz, eu não preciso de Deus. Então Deus fala, você acha que sabe tudo, que é dono da sua própria vida, então Deus ele se ira. E a ira de Deus não é que Deus vai ficar com ódio, com raiva da pessoa. A ira de Deus é que Deus vai dizer o seguinte, já que você não me busca e não quer saber de nada a meu respeito, você é livre para fazer tudo o que você quiser. E quando a pessoa fica livre e Deus já não toca mais no coração dela, olha, isso é errado, a pessoa se entrega para as piores coisas da vida. E a pessoa acaba perdendo a noção e o autocontrole. E a pessoa cai em vários pecados. E um deles é o adultério. A pessoa não consegue manter a fidelidade, a pessoa fica promíscua, a pessoa vai se corrompendo
Então aqui o versículo 14 está mostrando que o adultério ele impede que a pessoa consiga prosperar. A pessoa gasta todo o dinheiro com prostituição. Impede que a pessoa tenha uma família. Impede que a pessoa tenha um lugar seguro, um lugar onde ela vai chegar e esse é o meu lar. Então o versículo 14 está dizendo que o adultério, aquele que detesta ao Senhor, não busca a Deus. Deus vai entregá-lo para fazer a própria vontade. E as pessoas que estão entregues aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos, vão cair nessa situação, caem no adultério. Caem em vários pecados, mas o adultério, o versículo 14 está apontando como um dos pecados que mais arruína e destrói uma pessoa. Versículo 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Então aqui em Provérbios 22, nós temos o versículo 6, que fala para ensinar as crianças no caminho que devem seguir, e quando elas ficarem velhas, elas não vão esquecer do caminho. E o 15 está dizendo, é normal, é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Correção aqui significa repetição. Tem pais e mães que falam, eu já falei. Eles querem falar uma vez e esperam que a criança já faça a coisa certa. Isso não vai acontecer. Crianças fazem tolices. Você que é pai, você que é mãe, precisa ter paciência. Crianças fazem tolices. E pais sempre repetem. Eu já falei. Sempre repetem a correção. Com paciência e com amor. Porque com a paciência e com o amor e repetindo, elas vão aprendendo com a repetição ao longo do tempo o que fazer. Versículo 16: Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Esse versículo 16 está dizendo que aquele que explora o pobre, não paga os direitos trabalhistas, não é correto, não é justo, mas explora os pobres, ele vai acabar recebendo o castigo de Deus, ele vai acabar ficando pobre. E aquele que dá presente para os ricos, aquela pessoa que vive bajulando o rico, ele já não tem, mas ele quer dar um presente para o rico. Quando você vai dar um presente para uma pessoa que é rica, você vai ter que escolher um presente melhor. Então você vai ter que gastar mais. E aí você dá o presente para o rico e tem pessoas que dão para o rico aquilo que elas nem têm. A pessoa não tem aquele tipo de alimento, aquele tipo de roupa, mas ela vai lá, coloca no cartão de crédito e compra uma roupa, um tipo de comida que é de rico e paga para dar o presente para o rico para ver se consegue a amizade daquele rico. Você pode conseguir fazer isso uma vez, mas como que você vai sustentar isso para conseguir agradar o rico? Então, usar esse tipo de estratégia, querendo agradar o rico para conseguir andar e ser amigo de um rico, é uma tolice. O versículo 16 está dizendo: se você explora os pobres, você fica pobre. E se você fica querendo agradar, dar presente para rico, você vai acabar pobre. Porque você quer agradar a pessoa, o rico às vezes não está nem aí para você. E muitas vezes você quer agradar aquela pessoa. Você tem que ser autêntico. Ande com pessoas que realmente não é que você não pode andar com o rico. Se o rico é humilde, aceita sua companhia, é seu amigo, é uma pessoa que está sendo generosa com você, então aquele relacionamento tem a amizade. Provérbios fala sobre a importância da amizade. Provérbios, capítulo 17, no versículo 17, fala assim, que como é bom ter amigos, e existem amigos que são mais chegados do que irmãos.
Mas Provérbios 19 fala que o pobre é desprezado até pelos seus parentes, pelos seus irmãos, quanto mais o dos seus amigos. Ele corre atrás deles, mas eles não o escutam. Provérbios 19 fala isso. Então, juntando os textos de Provérbios 17 com Provérbios 19, você vê que a questão da amizade tem que ser algo natural. Você pode ter amigos que são ricos, que gostam de você, por quem você é, que querem ajudar você. Então, ande com essas pessoas. Não existe, como nós já lemos no versículo aqui no versículo 2, não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Mas a questão é, aqui no versículo 16, você não pode querer forçar uma amizade com uma pessoa que é rica, querendo agradar ela para andar com ela, se ela não quer andar com você. Porque fazendo isso, você é que acabará pobre. Ande com as pessoas que mostram que gostam de você, que realmente querem ser seus amigos e que querem ser suas amigas. E fique longe, não fique forçando nenhuma situação. 17. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. 18. E será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. O versículo 17 junto com o versículo 18 estão dizendo aqui, ó. Preste atenção, eu vou ensinar o que os sábios disseram. Salomão aqui está dizendo, ó, tudo que vocês leem aqui em Provérbios, prestem atenção, porque o que está sendo ensinado aqui é o que os sábios disseram. Estude esses ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. O que o versículo 17 e 18 estão dizendo aqui é, vale a pena estudar Provérbios. Leia, estude o que os sábios ensinam. Quando você aplicar e ver os resultados, você vai lembrar disso e você vai ter um prazer, você vai ter alegria, você vai dizer assim, ainda bem que eu aprendi isso aqui, ainda bem que eu li Provérbios, ainda bem que eu entendi isso aqui. Porque aí você livra a sua vida de muitas coisas ruins. 19. Vou lhe ensinar agora estes provérbios, para que você ponha a sua confiança em Deus. Veja, o versículo 19 fala, provérbios é para que a sua confiança não esteja no homem, mas esteja em Deus. Por isso ele está dizendo aqui, ó, não fique querendo agradar o rico. Não fique querendo agradar as pessoas. Versículo 20. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos. 21. Que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Versículo 22. Não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal. 23. Porque o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Então aqui um conselho. Ele falou aqui que ele tirou 30 provérbios, né? Para ensinar aqui. São vários ensinamentos que o livro de Provérbios traz. Aqui no final, estamos chegando na parte final do capítulo 22 de Provérbios. Não tire vantagem do pobre, não se aproveite dos vulneráveis. Aqui, não tire vantagem do pobre só porque é pobre, é da viúva, do órfão, do mendigo, do que tem menos condição do que você. Não se aproveite daqueles que... Tem muita gente que se aproveita comprando telefone celular, máquina de lavar, televisão, computador, pagando um valor abaixo daquilo que vale. E a pessoa paga e fala assim, ganhei vantagem, paguei bem mais barato, porque a pessoa estava enforcada financeiramente. Se você é cristão e a pessoa vem e te vende um telefone celular que vale 1.000 por 200,
É dever seu dizer, irmão, esse telefone vale 1.000. Você consegue vender ele na condição que está por 700. Se estiver mais, com uma aparência um pouco mais ruim, você consegue vender isso aqui por 500. Não venda por 200. É nesse sentido de não tirar vantagem do pobre, só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. 25. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Então aqui o versículo 25 fala para não ser amigo de pessoas violentas, mas podemos aplicar também no sentido de não faça amizades com pessoas infiéis, não faça amizades com pessoas mentirosas, não faça amizade com pessoas preguiçosas, não faça amizade com pessoas rancorosas, não faça amizades com pessoas que não querem saber de Deus, não faça amizades com pessoas que fofocam e falam mal a respeito dos outros o tempo todo, porque você pode pegar os maus hábitos, os seus maus costumes, e depois não conseguirá livrar-se deles. Versículo 26. Não aceite ser fiador de ninguém. 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Vários textos falam sobre não ser fiador e também, junto com esse assunto, devemos lembrar: não aceite emprestar dinheiro para ninguém. Se uma pessoa pede dinheiro emprestado para você, é porque ela não sabe administrar o recurso, é porque ela não quer aprender, é porque ela não está disposta. Se alguém pede ajuda a você, faça doação. Se o pobre, aquele que está numa condição de fome, que está em uma condição de ficou desempregado, é algo involuntário. Não é porque a pessoa quis. Então você deve ajudar a pessoa. Mas ajudar aquele que vive emprestando dinheiro para comprar coisas que são desnecessárias. Eu já vi pessoas emprestando o nome para o irmão ou para amigo comprar um carro, só porque a pessoa queria ter aquele carro. Não é para usar o carro para o trabalho ou para alguma coisa. E depois ficaram com o nome sujo. Destruíram o próprio nome por causa do parente ou por causa do amigo. E o que nós lemos aqui no versículo 1 hoje fala sobre o bom nome, que o bom nome vale mais do que muita riqueza e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Se você não cuidar do seu bom nome, aquela pessoa que pede dinheiro emprestado para os outros já estragou o nome dela. E ela não está nem aí para arruinar o nome dos outros. Não deixe o seu parente, que já arruinou o nome dele, o nome dela, arruinar o seu bom nome. Você tem que cuidar e zelar pelo seu bom nome. Provérbios 22, o destaque é: você tem que cuidar da sua vida muito bem, para não deixar as pessoas corromperem você. Senão elas vão destruir a sua vida, porque você não colocou uma barreira para impedir que as pessoas destruam você. Não deixe a pessoa colocar fiança no seu nome. Não deixe a pessoa arrancar empréstimo, que a pessoa pede emprestado para tirar a sua riqueza. O que você trabalhou, o que você se dedicou, o trabalho que você fez. Valorize tudo o que você faz. E a pessoa muitas vezes vai dizer: você não é crente? Você não é cristão? Você não é de Deus? A resposta é: sim, eu sou de Deus. E por isso que eu sei que Deus fala que você tem que fazer a sua parte, assim como eu faço a minha. É isso que Deus ensina, é isso que Deus fala. Então coloque a pessoa que faz esse tipo de coisa no devido lugar. Diga para ela: Deus fala que você recebe o que você faz. Então você emprestou, você não pagou e você ficou com o nome sujo, porque isso é a lei da semeadura. E aí
A Bíblia fala que é você que tem que resolver a sua situação. É você que tem que mudar, trabalhar e pagar aquela conta que você que fez. Versículo 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. O versículo 28 fala: não invada o terreno do vizinho. Eu vi outro dia um homem, fez uma construção, construiu um muro 3 centímetros dentro do terreno do vizinho. Depois que ele terminou de construir o muro, ele queria que o vizinho assinasse um documento autorizando ele a usar aqueles 3 centímetros. E o vizinho disse para ele: você sabe que você avançou 3 centímetros do meu terreno. Eu não vou assinar esse documento. E quero que você derrube esse muro. Então o versículo 28 fala: seja prudente, não queira ganhar vantagem, pensando assim, vou pegar só um pedacinho do outro aqui. Não faça isso. Você pode arrumar um problema muito grande pensando, é só 3 centímetros. Nem 1 centímetro, nem meio centímetro é seu. O terreno que é do vizinho é do vizinho. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Então o versículo 29 está dizendo: procure fazer o melhor. Se você faz bem o que você faz, você vai ser melhor que a maioria e você vai ser colocado na presença dos reis. Você vai ser levado para prestar o seu serviço para os que vão pagar mais, porque as pessoas vão reconhecer o seu trabalho. Então, não é só sobre trabalhar, é sobre fazer o melhor para ter o reconhecimento naquilo que você faz. E de uma maneira, esse reconhecimento também tem relação com o versículo 1, que é o bom nome vale mais do que prata e ouro. Então, ser reconhecido pelo seu trabalho vai levar você a atender pessoas melhores e a melhorar e prosperar no seu negócio. Tudo que você faz, se você faz com dedicação e com correção e você faz o melhor, você vai prosperar, você vai ser reconhecido pelo trabalho que você faz, você vai ser reconhecida por aquilo que você faz muito bem e vai ficar na presença dos reis, ou seja, vai ficar na presença dos melhores clientes, das melhores vendas. Você vai se destacar e vai ser reconhecido, vai ser reconhecida por isso. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente. Amém.